Muito obrigado, muito obrigado. Quanto tempo dura um problema, um acontecimento? A impressão que causa é que quanto mais grave, mais chato, quanto mais você detesta do problema, mais dura, né? Mas é possível reduzir o tempo de duração de um problema, de um acontecimento? E se sim, o que precisamos fazer? Ciência mental. Nós já estudamos a ciência mental no outro vídeo, então vamos só repassar. O ciclo da criação seria o ciclo que materialização, né? A ideia é transformar em materializar como forma. Tudo começa na imaginação. A imaginação, você tem uma ideia, né, que é o pensamento. O pensamento, na verdade, você pensa usando palavras. Então, a ideia é um desenho que você cria na mente utilizando palavra. Se diz casa, você desenha casa. Carro, você desenha mentalmente. E esse é o roteiro do acontecimento, né? É como uma semente, claro, mas tem que plantar, tem que fixar, tem que semear. Por isso que na vida, se você fizer plano, né, projeto, né, no caso do ciclo de estudo, faz o projeto Prosperidade, ela ajuda no processo da formatação, da materialização. É claro, é uma semente, né? Não adianta só plantar, tem que cuidar, tem que adubar, tem que regar, tem que molhar, né? Proteger, etc, etc. Feito isso, vai materializar, né? Ou seja, vai aparecer na forma, vai frutificar. Então, a ideia é o roteiro, molde dos acontecimentos futuros, né? A ideia é o molde. Se a ideia é o roteiro, se mudar a ideia, isso muda. E a durabilidade da forma, né, depende do tempo que a ideia alojada nela continuará sustentando a forma. Né? Então, na matéria que surge aqui, a ideia aloja, fica dentro, é uma substância. Né? Ideia, ela não tem consciência própria, mas ela tem uma consciência para manter aquele formato. Enquanto a ideia estiver aqui dentro, isso existe. Quando isso desaparecer, ou forma ou a matéria, o acontecimento desaparece. É como o nosso corpo, né? Esse corpo desaparece quando eu morrer, porque a ideia, né, a essência espiritual, né, da ideia do corpo não está mais presente, ela desaparece. Isso acontece com um prédio, né, com uma casa que fica abandonada, é todo o mesmo processo, é bem fácil de observar. A matéria não existe, né? Por isso que o Dr. Massaro Taniguchi diz. Porque a forma, o acontecimento é manifestação da ideia. Não é aquela coisa rígida, fixa, imutável, que você não pode fazer nada. Não, ela é projeção do pensamento. Então, se o pensamento mudar, a matéria não existe. Se o pensamento desaparecer, aquele formato desaparece. A matéria existe enquanto a ideia alojada nela existir, ou seja, continuar sustentando. Né? Ela é sustentada, esse copo aqui é sustentado pela ideia que formatou esse copo. Tanto é que se você submeter a um calor intenso, ela vai se derreter, deformar e perder o formato. Ela existe enquanto ideia existir. Se vier outra ideia, a outra ideia transforma. Então, esse é o segredo de mudar os acontecimentos e reduzir o tempo, né? Diminuir. A consequência, a forma, né, altera quando a causa, a ideia modificar.
né? Isso aqui é uma consequência disso. Então, se isso mudar, a consequência altera. Isso é bem fácil de assimilar. O acontecimento existe enquanto a ideia, o pensamento existir. Então, o ideal era apagar isso, né? Mas não temos nenhum comando delete para apagar. Né? Então, qual é a forma? Você tem que substituir, botar uma outra ideia. Qual a forma de fazer isso? São as práticas recitativas, e a forma de fixar outra ideia é você fazer uma autossugestão. Você tem que falar com você mesmo. É como um atleta profissional, né, num tênis, ele fala com ele mesmo, ele incentiva a si próprio. É essa técnica, é só observar um jogo de tênis, ver, né, o atleta às vezes fala alto, grita, né, fala consigo mesmo, né, xinga até. Né. A lei da causa e efeito e a ciência mental. Né? Qual a relação? A ciência mental diz que a ideia é o roteiro, molde dos acontecimentos futuros. O acontecimento existe, né? Se manifesta enquanto a causa, né? A ideia existir. O acontecimento altera quando a causa mudar. É a mesma coisa da lei de causa e efeito. Né? Uma causa gera um efeito. Aqui aparece uma doença. Essa doença existe enquanto essa causa existir. Né? E ela persiste enquanto esse pensamento estiver aqui. Então ela desloca na linha do tempo. O tempo de duração, né, de um problema, de um acontecimento, né? Então vamos dizer que aqui é o início, aqui é o início do acontecimento, de uma doença, de uma pobreza, de um sofrimento, não importa qual seja o problema. Né? Enquanto segurar a causa, enquanto a causa existir, a ideia existir, e o acontecimento, a forma existe. Enquanto segurar a causa existir, o pensamento na mente, o acontecimento persiste. Então, enquanto essa causa existir, o que aconteceu aqui vem até aqui, né? Aqui é o início. E se isso desaparecer, isso desaparece, né? É o fim. Então, o tempo de duração é isso. Né? Ela dura enquanto essa ideia, essa causa existir. Eu não posso remover isso, né? Não tenho comando delete. Então, a forma mais simples, né, mecanicamente, é substituir. A forma de substituir é pela prática recitativa, né, ou fazer autossugestão. A outra forma é pelo entendimento da verdade. Quando você entender a verdade, você vai ver que isso aqui não é você, né? É teu pensamento que tá, não é você. E é porque não é você, porque isso aqui é teu passado. Eu não estou pensando na doença agora. Então eu não preciso estar doente aqui. É simples assim. Quem pensou na doença foi o meu pensamento do passado, a minha ilusão que fez isso. É isso que as pessoas. Tem muitos relatos de pessoas que largaram fumo, né? O vício do cigarro. Como é que as pessoas entenderam? Quando o professor Katsumi Tokuhisa, né, foi uma pessoa também que fumava muito e largou o cigarro. Ele parou de fumar quando entendeu que quem fumava não era ele, era eu da ilusão, ou o pensamento, né, a crença de que precisa fumar, né, para disfarçar. Você fuma porque fumaça, fumo joga uma fumaça, você se esconde. Na verdade, é o hábito de se esconder, de disfarçar. Né? As pessoas que trabalham com profissões que
meio que ludibriam os outros, são os que mais fumam por causa disso. Mas esse é o segundo mecanismo. O primeiro mecanismo é substituir essa ideia. A segunda é bem mais fácil, né? Basta entender que não é você, né? E de fato não é teu passado. Teu passado não é você, então não pode ser você. Então o que tem que fazer? Precisa soltar da mente o pensamento, né? Que é a causa do problema. Dois monges, porque é uma história que ocorreu no Japão, está no livro do Dr. Masaru Taniguchi, isso uns 500 anos atrás, né? Na época não tinha viaduto para cruzar rio nem nada. Então, dois monges que estavam peregrinando pela estrada chegaram a um ponto que a estrada encontrou um rio e lá precisava de um serviço de um barqueiro que fazia a travessia. O barqueiro, não sei por que razão, não estava lá naquele dia. Né? E eles ficaram esperando o barqueiro. Nesse interim chegou uma mocinha jovem, bonita, né? E aí a jovem estava com ares muito preocupado, aflito, né? Ficava agitado. E aí um dos monges, muito solícito, né? Indagou, né, se ele podia ajudá-la, né? Viu que ela estava muito aflita, nervosa, né? E a mocinha disse: eu estou aflita porque eu recebi notícia que meu pai está doente e por isso que eu estou nervosa, mas obrigado, né? Não tem outra coisa a fazer. Vamos ter que esperar o barqueiro, né? Mas o barqueiro não aparecia, não sei se não estava lá, nem sabia quando ele ia retornar. Né? Nisso o monge, né, solícito se ofereceu, né? Eu acho que eu consigo te transportar, né? Você não parece muito pesado e eu acho que eu consigo te ajudar. E se ofereceu, né? A jovem ficou meio relutante, mas como via que o barqueiro não estava em lugar nenhum, acabou aceitando, né? E a jovem, para atravessar o rio, subiu nos ombros, né, do monge. 500 anos atrás, usava kimono, né? Teve que arregaçar o kimono, né, para subir no ombro do monge. Ficou com as pernas de fora e o monge também, naturalmente, para poder transportar, teve que segurar a moça, né, a perna da moça. Né? E fizeram a travessia, né? A travessia deve ter levado uns 10 minutos. E a moça, quando chegou ao outro lado, desceu, né, do ombro do monge, pediu desculpa, né, falou: eu vou em frente, né, porque eu estou ansiosa, então me perdoe, mas eu vou na frente de vocês. E os dois monges continuaram caminhando. Né? O monge que não carregou ficou ruminando, né? Mas que cara sem vergonha, né? Se aproveitou da situação da moça e, né, passou a mão nas pernas da moça e aquilo, né? Ficou lá, né? E aí, o pensamento é videotape, né? Ficou passando aquele mesmo cena dentro do rio, a moça subindo no ombro, ele segurando nas pernas, enfim, bom. E ficou, né? É um ato imperdoável, né? Se aproveitou da situação da moça, né? Quando chegar lá no templo, né? Eu não vou contar para o mestre, né? E continuou caminhando 1 hora, 1 hora e meia, 2, né? 2 horas. Tem uma hora que ele não aguentou, né? Falou: ô fulano, eu estou desapontado com você, né? Você se aproveitou da moça, passou a mão na moça e não sei o que, né? É o que o outro monge disse, né? Eu já soltei a moça faz tempo, né? Ela desceu do meu ombro, já está bem longe, né? Mas você continua carregando, né, a moça, né? Daqui a pouco você vai se cansar e não vai conseguir mais caminhar, né? É melhor você também soltar a moça do teu ombro, né?
E é isso que as pessoas fazem, né? Carregam coisas inúteis, né? Sujeira, ressentimento, raiva, desentendimento, coisas sem grande, né, futilidade, né? Fica carregando essas coisas, carregando. É o que mais cansa, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, fica pensando no problema, só pensando, né, no erro que cometeu e por que não fez de outro jeito, e aquilo lá você chega em casa arrebentado, né, cansado, não porque trabalhou. Os outros dias que você agiu mais, fez, né, andou, caminhou, dirigiu, você não cansa. Mas quando ficou com aquele pensamento, né, aquilo te esgota. Né? Então tem que aprender a soltar. Né? Tem um capítulo bem interessante no livro Verdade da Vida, volume 7, né, que fala sobre preocupações. Né? Não seja escravo das preocupações. Né? E a preocupação é a coisa que mais toma tempo das pessoas. Né? Acho que se fizer conta, a gente vai ver que mais de 1/3 do nosso tempo a gente fica perde tempo em preocupações, né? Aquilo que ditado popular diz, né? Tempestade em copo d'água, né? Na maioria das vezes não aconteceu nada, né? Eu já passei por umas situações que eu pensei, né? Acho que hoje é meu último dia da vida, coisa desse tipo, né? Mas estou vivo até hoje, não aconteceu nada. É muito mais fruto da imaginação do que um fato real, né? Um problema, se não tem solução, solucionado tá, né? Você não tem mais nada a fazer. Então, o que vai fazer? Se não tem solução, solucionado tá. O que vai se fazer? Né? Ponto final. É isso. Você tem que aprender a fazer essa troca, né? Mudança da ideia. Uma das formas é você fazer autossugestão, né? Falar com você, tá? Você tem que ser enérgico. Tem um modelo aqui de oração, né? O pensamento, né? Não precisa fazer exatamente assim, mas eu sou a personificação da coragem. Desalento é uma coisa totalmente incompatível com a nossa natureza. A luz da esperança brilha sempre por onde eu vou, clara como a luz do sol, e as sombras temporárias desaparecem como nuvens passageiras. Para que me preocupar? Já abandonei o péssimo hábito da preocupação. Eu sou filho de Deus. A minha esperança é a muda do êxito que Deus plantou em mim. As mudas, logo uh, as mudas, logo após plantadas, parecem murchar, mas elas se enraizam e crescem vigorosas. Assim também a minha esperança logo começará a crescer vigorosamente. Muito obrigado, muito obrigado. Não se preocupe, tudo vai dar certo. O mundo e a vida humana, né, foi idealizado para dar certo. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.